Olá, tudo bem? Estou aqui para te auxiliar a resolver as atividades da semana 3 do PET volume 2 de 2021 do terceiro ano do ensino médio da disciplina de Química. Se inscreva aí no canal, dê um like no vídeo para valorizar aqui o nosso trabalho. Atividade 1. Consultando a tabela de potencial de redução abaixo, determine para uma pilha formada entre o zinco e a prata. Letra A. Qual eletrodo sofrerá a oxidação e qual sofrerá a redução? Então, devemos analisar os elementos químicos zinco e prata, localizando eles aqui nessa tabela de potencial padrão de redução. O zinco está aqui e a prata está aqui. Notamos que o potencial da semi-reação aqui do zinco é negativo e da prata é positivo. Então, o maior potencial de redução, nós temos aqui o 0,80, esse é o maior. E o negativo, aqui para o zinco, é menos 0,76, sendo menor. Para lembrar qual é o maior e qual é o menor, basta fazer um tracinho. Parece um 4, é menor. Fez um tracinho, parece um 7, é maior. Então, o que é maior, a tendência dele vai ser de reduzir. Nesse caso aqui, a prata tem tendência de reduzir e o menor, que é o zinco, ele tem tendência de oxidar. Então, montando aqui o esquema, nós vamos ter aqui o esqueminha com a solução, aqui o outro esqueminha com a solução, aqui os eletrodos, aqui o fio condutor de elétrons e aqui a ponte salina. Então, no lugar onde vai oxidar, eu tenho o ânodo. É só lembrar aqui da regrinha CRAU. Então, o que quer dizer o CRAU? O cátodo reduz e o ânodo oxida. Então, o que vai oxidar, aqui no caso é o zinco, então o que vai oxidar, aqui ó, oxidar, vai ser o ânodo. Então, o zinco, ele vai ser o ânodo. Então, o ânodo fica aqui do lado esquerdo, o cátodo fica do lado direito. Então, o zinco fica aqui desse lado, porque o zinco oxida, e a prata, que é o Ag+, ou Ag mais 1, ele vai ficar do outro lado aqui, porque ele vai reduzir. Então, tá aqui, ó, Ag vai reduzir e o cátodo reduz. Então, vai ficar dessa forma. Lembrando, desse lado aqui, eu tenho os íons de zinco mais 2, né? Porque vai oxidar, zinco mais 2. E do lado aqui do cátodo, eu tenho os íons de prata mais. Prata mais. Então, tanto faz mais um ou mais. Desse lado aqui, onde vai oxidar, vai diminuir esse eletrodo de zinco. Então, se ele vai diminuir, essa solução aqui, ela vai ficar mais concentrada. A solução 1, eu coloquei aqui como solução 1 e aqui eu coloquei a solução 2. Então, na solução 1, aqui vai ficar mais concentrada, porque na medida que vai acabando com essa quantidade aqui de zinco do eletrodo, essa quantidade de zinco vai ser aumentada aqui em forma de solução. Então, ela vai ficar concentrada. E aqui na prata, essa prata ela vai aumentar. Ela vai aumentar porque vai depositar íons de prata aqui nesse eletrodo de prata. Então, a solução 2 aqui, ela vai ficar mais diluída, porque íons de prata, onde está aqui na solução, vai sair, vai migrar da solução para o eletrodo de prata. A primeira pergunta é o seguinte: qual eletrodo sofrerá a oxidação e qual sofrerá a redução? Então, quem vai sofrer a oxidação é o zinco, né? E quem vai sofrer a redução é a prata. Então, eu coloquei aqui, ó, o menor é o zinco e o maior é aqui a prata. Letra B. Qual eletrodo será corroído e em qual eletrodo haverá deposição de material?
Corroído quer dizer que vai ocorrer a oxidação, ou seja, esse eletrodo aqui de zinco, ele vai diminuir de tamanho, porque os íons de zinco vai aumentar aqui na solução. Então, corroído vai ser onde vai haver a oxidação, vai ser no zinco, e a redução, a deposição, vai haver aqui no eletrodo de prata. Letra C. Quais os íons presentes em cada solução? Então, eu determinei aqui solução 1 e aqui solução 2. Então, os íons que temos aqui é do zinco mais 2 e os íons que temos aqui é da prata mais. Como aqui é o ânodo, ele vai precisar de ânions para poder compensar essa quantidade de zinco que vai ser formada aqui. Como vai corroer aqui o eletrodo de zinco, então vários íons positivos de zinco vai ficar aqui. Então, para compensar essa grande quantidade de íons positivos, vai migrar da solução 2 para a solução 1 os ânions. Ânions é aqueles que possuem a carga negativa. Não sabemos quais os ânions, né? Vai vir, mas porque aqui não informou, mas vai vir um ânion negativo para compensar essa grande quantidade de íons positivos. E aqui na solução 2, eu vou ter os íons de prata, Ag+. E aqui, como é cátodo, eu vou ter cátions. Então, cátodo, cátion. Ânodo, ânion. Então, o próprio nome aqui já a gente faz uma breve referência dos nomes. Então, na solução 2, eu vou ter cátions. Aqui eu vou ter os íons de prata, formando aqui em uma pequena quantidade, porque eles vão depositar aqui no eletrodo de prata. Então, diminuindo aqui essa quantidade de íons de prata positivo, vai vir cátions para compensar essa quantidade que está sendo perdida, que está sendo migrada da solução para o eletrodo. E a letra D, qual solução ficará concentrada e qual solução ficará diluída? Então, a solução 1 é a que vai ficar concentrada, porque os íons vai sair aqui do eletrodo e vai ficar presente na solução, então vai ter uma grande concentração de íons de zinco. E a solução 2, ela vai se tornar mais diluída, porque os íons presentes aqui na solução da prata mais, eles vão depositar aqui no eletrodo de prata. Atividade 2. Consulte a tabela de potencial de redução e faça o que se pede para uma pilha formada entre o cobre, que é o Cu, e o magnésio, Mg. Então, cobre está localizado aqui e o magnésio localizado aqui. Agora, o maior valor de potencial de redução deles, do cobre, é 0,34, sendo um valor positivo, e do magnésio, menos 2,37, sendo um valor negativo. Aquele que possui o maior valor, no caso aqui o cobre, é o que vai reduzir. Então, o maior vai reduzir e aqui o menor vai oxidar. Então, lembrando da regra do Croll, para mim saber quem reduz e quem oxida, se é o ânodo ou se é cátodo, eu coloco aqui, ó, Croll. Cátodo reduz, ânodo ele vai oxidar. Então, se quem vai reduzir é quem tem o maior potencial, então quem reduz aqui é o cátodo. Então, eu peguei e coloquei aqui entre parênteses cátodo. E quem vai oxidar? Quem vai oxidar é o ânodo. Então, eu coloquei ânodo aqui entre parênteses. Eu só peguei a informação e repassei para cá. Atividade A. Determine quem é ânodo e quem é cátodo. Então, eu olho na tabela e vejo que o ânodo é quem oxida, o cátodo é quem reduz. E o magnésio é que é o ânodo, e o cobre é que vai ser o cátodo. Então, tá aqui já a resposta. Escreva as semi-reações de oxidação e redução. Olhando na tabela, na oxidação, eu vou inverter os valores. Onde é produto, eu coloco como reagente, e quem é reagente, eu vou colocar como produto. Então, vai ficar magnésio sólido
formando magnésio 2 mais aquoso, mais 2 elétrons. A redução, simplesmente eu copio a equação, a semi-reação do jeito que já está. Cobre 2 mais aquoso, mais 2 elétrons, formando cobre sólido. O potencial de redução aqui da redução é positivo, mais 0,34. E da oxidação vai ser, era negativo, agora eu inverto também o sinal, vai ficar positivo, mais 2,37. A equação global, eu tenho o seguinte, eu traço aqui 2 elétrons com 2 elétrons, agora que eu vou ter magnésio sólido mais cobre 2 mais aquoso, formando magnésio 2 mais aquoso, mais o cobre sólido. Faltou eu colocar aqui o magnésio 2 mais aquoso. Então, aquoso. A variação aqui de potencial, eu vou ter, como os dois são positivos, eu vou somar o 2,37 com 0,34 e vou ter uma variação de potencial de 2,71 volts. Então, escreva as semi-reações de oxidação e redução. Está aqui as semi-reações. Escreva a equação global da pilha. A equação global que tem é essa daqui, onde eu já informei para vocês, que monta a equação global com base nas semi-reações de oxidação e redução. Letra D, a notação da pilha. A notação da pilha, aqui eu vou colocar, tem a regrinha aqui antes da resolução do PET, né? Onde eu vou colocar aqui o metal, aqui o metal oxidado, no caso aqui vai ser o magnésio, o que oxida, com o cátion do metal que oxida. 2 traços, aqui eu vou colocar o cátion do que reduz, do metal que reduz, e aqui eu vou colocar o metal que reduz. Então, essa é a notação da pilha. Determine a diferença de potencial, que é DDP. Como eu já somei aqui, a variação de potencial é 2,71 volts. A atividade 3. Ferro metálico reage espontaneamente com íons chumbo 2+, em solução aquosa. Esta reação é representada por ferro mais chumbo 2+, formando ferro 2+, mais chumbo. Então, o ferro está indo de 0 para 2+, então aqui está oxidando, porque aqui não perde nem ganha, aqui está perdendo. Então, a regrinha do porre, né? Quem perde, oxida, e quem recebe, reduz. Ou seja, o ferro está oxidando porque ele está perdendo elétrons, perdendo 2. O chumbo, aqui está perdendo 2 e agora não perde nada. Então, se ele perdia e agora não perde nada, quer dizer que ele recebeu, ganhou elétrons. E quem recebe elétrons vai reduzir. Então, no ferro está ocorrendo a oxidação e no chumbo está ocorrendo a redução. Na pilha representada pela figura, em qual ocorre aquela reação global? Então, aqui temos o esquema, aqui temos a ponte salina, o fluxo de elétrons se dá sempre do lado esquerdo para o lado direito. O lado esquerdo é onde eu tenho o ânodo, o lado direito é onde eu tenho os cátions. Pela regrinha do Croll, eu consigo perceber, ó, o cátodo reduz, o ânodo oxida. Então, quem está oxidando é o ferro. Então, o lado que oxida é aqui o do ferro, oxida, está aqui a oxidação, porque está perdendo elétrons, é onde eu tenho o ferro. E o lado que vai reduzir é o cátodo. Então, quem é que está reduzindo? O chumbo. Então, o cátodo vai ser o lado aqui do chumbo. O chumbo vai ser o lado do cátodo, onde está ocorrendo a redução, porque está ganhando, está recebendo elétrons. Então, nessa solução aquosa aqui, eu tenho aqui, ó, como o eletrodo é ferro, então a solução aqui tem que ser com íons de ferro. Aqui eu tenho o eletrodo de chumbo, então a solução aqui vai ser de íons de chumbo. Está aqui o Pb mais 2. Lembrando
que no ânodo é onde vai haver a corrosão, né? Esse ferro aqui ele vai diminuir de tamanho, porque vai corroer. Aqui está perdendo elétrons, os elétrons estão saindo daqui e indo lá para a solução 2. E aqui vai haver deposição de chumbo aqui no eletrodo de chumbo. Então, o eletrodo de chumbo vai aumentar de tamanho e o eletrodo de ferro vai diminuir. O que diminui está havendo corrosão e o que vai aumentar de tamanho vai haver a deposição. Agora, na pergunta A tem: os cátions devem migrar para o eletrodo de ferro? Não. Os cátions eles vão migrar para a solução de chumbo. É só lembrar o nome de referência. Ó. Cátodo, cátion. Ânodo, ânion. Aqui cátodo começa com K, KT, e aqui cátions começa com KT. O ânodo começa com AN, ânions, AN. Então é só lembrar dessa referência. Letra B. Ocorre deposição de chumbo metálico sobre o eletrodo de ferro? Não. A deposição de chumbo aí vai haver no eletrodo de chumbo. Então, o eletrodo de chumbo ele vai aumentar de tamanho, havendo a deposição, porque ele vai ganhar elétrons. Letra C. Ocorre diminuição da massa do eletrodo de ferro? Correto. O ferro vai diminuir de tamanho, porque aqui está perdendo elétrons desse lado aqui do ferro. Alternativa C é a correta. D. Os eletrodos migram através da ponte salina do ferro para o chumbo? Não. A ponte salina é para ver esse balanceamento de íons aqui na solução. O que vai migrar os elétrons vai ser aqui, ó, sempre aqui do ânodo para o cátodo. Então, o fluxo de elétrons se dá aqui do ânodo para o cátodo. Então, os elétrons, eles migram não através dessa ponte salina, mas através desse fio condutor aqui, ó, do ferro para o chumbo. Letra E. O eletrodo de chumbo atua como ânodo? Não. O eletrodo de chumbo aqui, ele vai atuar como cátodo. Atividade 4. Os potenciais padrões de redução das reações de semipilha de chumbo e alumínio são dados abaixo. Então, aqui eu tenho a semi-reação do chumbo, a semi-reação do alumínio. Montando-se uma pilha eletroquímica com eletrodos de chumbo e alumínio, pode-se afirmar que o fluxo de elétrons é no sentido do alumínio para o chumbo. Então, vamos raciocinar. Quando eu tenho aqui uma diferença de elétrons, é ideal que eu faça o balanceamento desses elétrons. Então, se eu multiplicar esse 2 por 3, eu vou ter 6. Se eu multiplicar esse 3 aqui por 2, eu vou ter 6. Então, eu vou ter 6 elétrons em ambas as duas situações. Por isso, eu coloquei aqui multiplicar por 3 e aqui multiplicar por 2. É para ver esse balanceamento de elétrons para que eu possa fazer o corte igual. Aqui eu tenho menos 1,67 volts. Aqui eu tenho menos 0,13 volts. Então, o maior dos dois aqui é o 0,13. Mesmo os dois sendo negativos, o maior número é o menos 0,13. Onde tem maior potencial é onde vai haver a redução. Onde tem o menor potencial é onde vai haver a oxidação. Então, eu coloquei aqui, ó, maior, né, parece com o 7, o menor parece com o 4, é o menor. Agora aqui montando a semi-reação. Como que vai ficar? Eu pego aqui a reação aqui do chumbo, onde vai haver a redução, e copio do mesmo jeito que está aqui. Então, ó, porém aqui eu vou multiplicar por 3, né? Aqui onde tem 1 eu vou colocar 3. Aqui onde tem 2 vezes 3 eu vou ter 6. Aqui onde tem 1 eu vou multiplicar por 3, eu vou ter 3. O potencial de redução menos 0,13 volts, ok. Onde vai ocorrer a oxidação, esse sinal aqui ele vai inverter e a equação química também vai inverter, porque aqui eu tenho o potencial de redução, mas como ele tem tendência de oxidar, eu vou inverter o sinal.
Então, onde é menos, eu vou colocar mais. Onde aqui é reagente, eu vou colocar como produto. Então, aqui onde tem 1, eu vou multiplicar por 2, eu vou ter 2 alumínio. E a setinha de formação. E aqui, onde tem 1 alumínio, eu vou colocar 2 alumínio, 3 mais. Aqui, 3 elétrons, 3 vezes 2, vou colocar 6 elétrons. Montando a equação global, eu tenho, corta 6 elétrons, corta aqui 6 elétrons, vou ter 3Pb2+, mais 2 alumínio, formando 2 alumínio 3+, mais 3Pb. E a variação aqui de potencial, eu vou ter esse que é o maior, 1,67, menos 0,13, eu vou ter 1,54. Como esse número é o maior, eu vou conservar o sinal dele. Então, a variação de potencial vai ser mais 1,54 volts. Montando o esqueminha aqui, eu vou ter, desse lado é onde eu vou ter o ânodo, desse lado eu vou ter o cátodo. Desse lado aqui, eu tenho que lembrar que desse lado aqui do ânodo é quem vai oxidar. Então, eu vou ter alumínio 3+, e aqui onde vai haver a redução é onde eu vou ter o cátodo. No caso, vai ser o Pb2+. É só lembrar da regrinha do CRAL. É só colocar aqui, ó, CRAL. O cátodo vai reduzir e o ânodo vai oxidar. Então, olhando aqui para cima, quem vai oxidar é o alumínio. Então, oxida é o alumínio. Então, tá aqui, ó, alumínio é onde vai oxidar. E o cátodo vai reduzir. Então, aqui no cátodo é onde vai haver a redução. E quem vai reduzir é o chumbo, aqui, ó, redução, chumbo. Então, eu fiz aqui o esqueminha. Aqui eu tenho a ponte salina, o fluxo de elétrons se dá do ânodo para o cátodo, que a setinha indicando o fluxo de elétrons. Esse eletrodo aqui, ele vai diminuir de tamanho, porque os elétrons estão indo para o lado da direita. Então, se ele vai diminuir de tamanho, ele vai ser corroído. E aqui, onde vai aumentar de tamanho, vai haver a deposição aqui nesse eletrodo aqui, ó, de chumbo. No ânodo, assim como eu expliquei na atividade anterior, no ânodo eu vou ter ânions na solução, porque aqui eu vou aumentar a concentração aqui de alumínio 3+, eu vou aumentar essa concentração, então, para compensar, eu vou ter que ter ânions. E desse lado aqui, a solução aqui vai ser mais diluída. Aqui eu já tenho aqui o Pb2+, ele vai estar depositando aqui no eletrodo de chumbo. Então, diminuindo essa quantidade aqui de chumbo, eu tenho que repor ela. Então, vai faltar cátions. Então, através da ponte salina, vai vir cátions para cá. A pergunta A. O fluxo de elétrons é no sentido do alumínio para o chumbo? Correto. Aqui eu tenho alumínio, aqui chumbo. Então, vai do alumínio para o chumbo. A força eletromotriz da pilha é menos 1,54 volts? Errado. Sempre esse valor de força eletromotriz ou diferença de potencial, sempre ele vai ser positivo. Então, o correto seria mais 1,54 volts. Letra C. O alumínio funciona como ponte salina? Não. O alumínio aqui, ele é um eletrodo e não ponte salina. D. O chumbo é mais facilmente oxidado? Vimos aqui que o chumbo ocorre a redução, né? Então, quem vai ser oxidado, que é oxidado, é o alumínio. Então, o alumínio é que é mais facilmente oxidado. Letra E. A reação não é espontânea. É sim espontânea. Errada também. Toda reação de elétron desse jeito aqui, ela vai ser espontânea sim. Então, é só lembrar, toda reação de óxido-redução sempre vai ser espontânea
com uma DDP positiva. Aqui está falando que não é, está errado. Então, letra A, resposta correta. Atividade 5. Uma célula galvânica é constituída de 2 eletrodos. O primeiro eletrodo, uma lâmina de ferro metálico submersa numa solução de sulfato de ferro 1 molar. Molar quer dizer mol por litro. E o segundo eletrodo, eu tenho uma lâmina de prata metálica submersa numa solução de nitrato de prata. 1 molar, que é mol por litro, a 1 mol por litro. Então, aqui eu observo que o ferro ele está numa substância com íons de ferro e íons sulfato. O segundo eletrodo aqui, que é de prata, ele está numa solução que tenha íons de prata e íons nitrato junto. Sabendo-se que os potenciais normais de redução desses dois elementos são, então aqui eu tenho a semi-reação do ferro, a semi-reação da prata, com seus potenciais de redução. Então, aqui é positivo, aqui é negativo. O maior é o positivo, maior, passa um tracinho aqui, parece um 7, é maior, passa um tracinho aqui no menor, ele parece um 4, é menor do que 7, então vai ser menor. O maior é que vai reduzir. Sempre o maior potencial é o que tem tendência a reduzir. O menor potencial de redução é o que tem tendência a oxidar. Então, para mim saber onde é cátodo e onde é ânodo, eu faço a regrinha do Crowl, onde eu tenho cátodo vai reduzir. Então, aqui eu tenho o cátodo, porque vai reduzir. Cátodo reduz. Então, aqui, ó, cátodo reduz. O ânodo oxida. Então, ânodo oxida, está aqui. O potencial dessa célula, quando os dois eletrodos são ligados entre si internamente por uma ponte salina, é externamente por um fio de platina. Será, então aqui tem as diferenças de potencial e pede para informar qual é o valor correto. Então, antes de resolver as atividades, lá tem a regrinha, que a variação, no caso, eu vou encontrar do potencial do cátodo menos o potencial do ânodo. E também eu posso colocar que essa variação de potencial é o potencial maior menos o potencial menor. Sempre o potencial maior vai ser o do cátodo e sempre o potencial menor vai ser do ânodo. Então, é só pegar o potencial aqui do cátodo, nós temos mais 0,80 volts, menos, esse menos é da fórmula, ele tem que estar. O potencial do ânodo é menos 0,44. Aqui, menos vezes menos é mais, então, mais 0,80 volts mais 0,44 volts, eu tenho uma diferença de potencial aqui de mais 1,24 volts. A resposta correta é a letra E. Pessoal, finalizamos a correção dessa semana. Deixo aqui um abraço de longe a cada um de vocês. Espero que vocês estejam bem. Qualquer dúvida, entre em contato. Estarei à disposição para atendê-los. Deixe um like aí no vídeo e se inscreva para receber aí as próximas notificações. Até mais.